Sensei era um fracassado deprimido, que só queria passar a eternidade ao lado da sua amada. Mas aí o destino resolveu dar uma de engraçadinho e o arremessou à força para outro mundo cheio de poderes absurdos, que ele, claro, vai usar para destruir qualquer idiota que se coloque entre ele e o reencontro com a sua amada. A história começa com Sensei e a sua namorada Suzune tentando dar o fora da corrida da vida, porque eles simplesmente enjoaram de participar desse circo junto com o resto dos mortais. Os dois amarram as mãos com uma fita, um gesto singelo para simbolizar o amor deles, e caminham em direção a um rio com planos de se despedir do mundo de uma vez por todas. Só que o caminhão Kun, enciumado que não foi convidado para a festa, resolve atropelar os dois antes que a água faça seu trabalho. Quando o Sensei abre os olhos, ele se encontra dentro de uma igreja e começa a se perguntar se finalmente chegou do outro lado. Aí, uma sacerdotisa chamada Annette aparece toda animada e explica que ele foi convocado para outro mundo com a nobre missão de se tornar um herói. Decepcionado da alma, ele não perde nem um segundo e imediatamente tenta encerrar a missão engolindo um punhado de comprimidos baratos. Só que Annette, sem titubear, conjura um feitiço de desintoxicação e frustra o plano na hora. No momento em que ele acorda de novo, Sensei trata de informar Annette, com toda a delicadeza que ele não tem, que a generosidade dela foi completamente indesejada. Annette, por sua vez, se recusa a ouvi-lo e insiste em explicar o quanto a missão de herói é importante, mesmo enquanto ele torce para ela simplesmente parar de falar. Decidida a convencê-lo, ela resolve mostrar os atributos sobre-humanos que ele recebeu ao ser convocado. Só para descobrir, com certo constrangimento, que o cara é mais fraco do que um herói sem nenhum poder. Achando que o sistema tinha enlouquecido, ela vai checar as habilidades especiais que ele pode ter e encontra o seguinte: o idiota possui uma habilidade que espalha veneno pelo próprio corpo toda vez que é atacado. Sensei então pede licença educadamente, quer dizer, sai sem pedir licença nenhuma, para procurar outros métodos de encerrar o expediente. Annette pede que ele fique na igreja, porque os monstros lá fora vão transformá-lo em jantar, mas ele, determinado como sempre, ignora o aviso e vai embora. Annette fica olhando para ele ir, e, sem entender muito bem o que aconteceu, percebe que está completamente encantada pela personalidade emo do rapaz. Diferente de todos os idiotas que foram parar naquele mundo antes dele, Sensei tem algo que ela não consegue definir, e o riso melancólico dele acaba sendo a perdição dela. Do lado de fora da igreja, Sensei avista uma garota chamada Tama sendo segurada por uma árvore da morte. Ela implora para ele ajudá-la, e ele fica mais curioso com o fato de ela estar tentando morrer do que com a situação em si, chegando a perguntar se pode escrever um romance inspirado na cena. Tama, já no limite, grita para ele agir logo. Então ele estende as mãos na direção da árvore gigante, como quem diz, "Tô aqui." E a árvore captura ele também, como não poderia deixar de ser. Tama explica então que a árvore vai sugar a força vital dos dois até a morte. Sensei, animadíssimo, começa a sentir a energia sendo drenada, mas aí a árvore simplesmente murcha por conta do veneno que circula no corpo dele, e ele fica genuinamente entristecido com o resultado. Tama, aliviada por estar viva, agradece ao incompetente que a salvou sem querer e o convida para ir até a casa dela. Quando ela pega a mão dele, Sensei percebe que ainda está com a fita que amarrou junto com Suzune no pulso. Aquilo acende uma centelha de esperança nele. E se Suzune também foi parar nesse mundo? Ignorando completamente a frustração de Tama, ele muda de rumo e vai atrás da amada. Como ponto de partida para a busca, ele volta à igreja para fazer umas perguntas a Annette, que já está completamente apaixonada e fica visivelmente decepcionada, achando que ele já tinha encantado Tama. Sensei pergunta se ela sabe de uma garota chamada Suzune, o que só faz Annette ficar ainda mais furiosa por descobrir que tem mais uma concorrente no páreo. Algumas horas depois, Annette e Tama estão a caminho da cidade mais próxima discutindo quem conhece Sensei melhor, enquanto ele aproveita para se acomodar dentro de um caixão com a esperança de que as duas o puxem até o destino. E é exatamente o que acontece. As duas arrastam o caixão pelas estradas até que Tama finalmente explode e passa um sermão monumental nele por deixar elas fazerem todo o trabalho pesado. Como não há resposta, Annette resolve checar os atributos de Sensei e confirma que ele está vivo. O homem está literalmente descansando em paz. Chegando à cidade, Sensei finalmente sai do caixão para dar uma olhada nas ruas movimentadas. Annette sugere que parem no castelo para uma audiência com o rei, e ele concorda. Lá dentro, o rei Thomas e a filha dele, a princesa Charlotte, os recebem com todo o calor e propõem que descansem nos aposentos do castelo, com a condição de que contem um pouco sobre as andanças deles. Sensei se oferece para falar sobre o que é dormir dentro de um caixão de verdade, o que apavora o rei velho que já está bem próximo dos seus ancestrais. Annette entra em campo rapidamente para desanuviar a tensão, elogiando a beleza de Charlotte, e Thomas imediatamente melhora de humor. Em seguida, Thomas faz questão de mencionar que a sua preciosa filha vai se casar em breve e manda chamar os dois pretendentes que ele selecionou pessoalmente. Momentos depois, entram um cavaleiro e um músico. O cavaleiro se chama Gomes e o músico esquelético se chama Otto.
Thomas também explica que a influência do Lorde das Trevas, inimigo da nação, aumentou muito a atividade dos monstros na região. Como ele está ficando velho, ele quer que Charlotte case logo para que o novo rei possa defender a cidade. Como Charlotte está indecisa, Thomas pede que Sensei e o resto do grupo ajudem a escolher o marido da filha. Sensei simplesmente responde que é uma tolice pedir para forasteiros que ele acabou de conhecer decidirem algo que vai determinar o futuro da filha, e acusa Thomas de não ser digno de ser rei. Annette e Thomas disparam pedidos de desculpa para todos os lados para evitar que a situação esquente, explicando que ele é de outro mundo, enquanto Charlotte observa Sensei partir com um olhar de interesse genuíno. Algumas horas depois, Sensei está nos aposentos que lhes foram cedidos. Annette percebe que ele não consegue dormir e usa a oportunidade para perguntar sobre Suzune. Mas antes que ele responda, ela nota algo se mexendo embaixo da coberta dele. Imaginando o pior, ela arranca a coberta com força, só para encontrar Tama dormindo placidamente na coxa de Sensei, como se isso fosse completamente normal. Annette começa a confrontar Tama pelo absurdo, o que desencadeia uma troca de insultos de alto nível entre as duas, enquanto Sensei simplesmente aproveita a confusão para sair do quarto porque ele não curte estresse. Logo depois, ele cruza com Charlotte durante uma caminhada pelo castelo, e ela aproveita a chance para desabafar sobre quem escolher como marido. Ela explica que Gomes é um dos soldados de confiança do pai, enquanto Otto é amigo de infância que passou anos compondo músicas e cantando para ela, e ela não sabe o que fazer. Sensei então a aconselha a decidir com base no que ela realmente quer para si mesma, e a não deixar ninguém escolher como ela vai viver a vida. Na manhã seguinte, Thomas convoca os viajantes para informar que Charlotte finalmente tomou uma decisão e que o grupo vai servir de testemunha. Charlotte então caminha em direção a Sensei, e o escolhe, declarando que quer morrer ao lado dele. A decisão deixa todos boquiabertos, e Annette desmaia na hora. Charlotte segue explicando que a conversa da noite anterior fez ela perceber que Otto só a enxerga como plateia para a música ruim dele, enquanto Gomes parece ter uma briga pessoal com o banheiro. Thomas avança para tentar convencer a filha a não tomar uma decisão impulsiva, mas Charlotte deixa claro que está furiosa com o pai por ter escolhido candidatos sem nem consultá-la, porque ela não quer se casar com ninguém, de jeito nenhum. Como Sensei foi o único que perguntou a opinião dela e a respeitou, ela está disposta a partir com ele. Aí Gomes tira o elmo e se transforma num touro que claramente frequenta a academia com regularidade. Na verdade, ele é um servo do Lorde das Trevas que pretendia conquistar a cidade, se tornando rei e entregá-la ao seu amo. Mas já que Charlotte acha que ele tem mau cheiro, ele decide arrasar tudo mesmo. Os guardas do rei se lançam para conter o caos, mas Gomes os derruba com um golpe só. Tama parte para cima do touro, e Otto resolve que aquele momento de vida ou morte é exatamente a hora certa para estrear a última música dele. Tama aplica o seu golpe máximo de soco de gata em Gomes, mas isso só faz o touro enraivecer ainda mais, e ele a fere com os chifres afiados. Sensei então interrompe a batalha com toda a calma do mundo e oferece a Gomes a chance de eliminá-lo, e Charlotte com aqueles chifres magníficos, já que os dois querem morrer de qualquer jeito. Charlotte começa a titubear um pouco, mas Sensei a assegura tranquilamente que os desejos dos dois estão prestes a ser realizados. Gomes avança a toda velocidade, e aí Charlotte tem uma epifania e grita que quer viver e proteger o povo da cidade. Sensei confirma que ela é uma pessoa genuinamente boa e a empurra de lado para que Gomes só acerte ele. Annette, que acabou de recobrar a consciência, conjura um escudo no último segundo para proteger Sensei dos chifres furiosos do touro. Com Gomes distraído, Tama aterissa um golpe certeiro nele que o manda voar pelo castelo afora e direto para o rio mais próximo. Depois da batalha, Thomas pede desculpas para Charlotte por ter sido egoísta e ignorado os sentimentos dela, e implora pelo perdão da filha. Charlotte aceita, porque no fim das contas ele ainda é o pai dela, e os dois se abraçam. No dia seguinte, Charlotte assume oficialmente os deveres de rainha e já dá a primeira ordem: eliminar um monstro recém-reportado que está perturbando a cidade. Enquanto isso, Sensei e o grupo deixam o castelo para continuar a jornada. Annette e Tama comentam sobre a ousadia de Charlotte em assumir a cidade tão jovem. Sensei, no entanto, diz para as duas não se preocuparem. Ele confia que ela vai se sair muito bem. Algumas horas depois, o trio faz uma parada para descansar, já que a fome está apertando. Enquanto repousam, Annette consulta o guia de viagem para ver quanto tempo falta até o próximo destino, a cidade natal de Tama, e sugere que parem antes em uma igreja para fazer algumas perguntas sobre Suzune. Tama topa acompanhar, mas pondera que Annette talvez não seja bem recebida no templo, já que ela largou o posto de trabalho para seguir um cara que nem se importa com ela. Annette garante que tudo vai ficar bem porque pediu para um conhecido de confiança entregar a carta de demissão no lugar dela. Aí o tal conhecido de confiança aparece. Um morcego do tamanho de um bolso chamado Melos, que cai na cabeça de Sensei e começa a beber o sangue dele como se fosse um suco de caixinha. Annette pergunta se ele entregou a carta, e descobre que ele não entregou coisa nenhuma, e passa o maior esporro nele. Ela entra em pânico enquanto Melos brinca casualmente em cima do caixão de Sensei, completamente alheio às reclamações dela. Logo em seguida, um dragão aparece para intimidar o grupo.
Antes que as garotas possam reagir, uma garota chamada Valdelia surge e doma a besta com impressionante facilidade, conjurando um feitiço sobre o dragão, enquanto Annette e Tama observam horrorizadas. Quando termina, Valdelia aconselha o grupo a sair da área porque ela está infestada de monstros, especialmente com uma baixa no grupo, referindo-se ao caixão de Sensei. Sensei abre o caixão para mostrar que está vivo e o grupo se apressa a se desculpar pelo comportamento dele, explicando que ele é de outro mundo. Só de ouvir isso, Valdelia vai a zero imediatamente, porque ela detesta a gente de outro mundo. Ela conjura um feitiço para eliminá-lo na hora. Annette salta na frente para bloquear o ataque, o que provoca uma explosão colossal na área. A explosão deixa as garotas feridas, mas Valdelia se aproxima sem um arranhão. Annette e Tama ainda assim se levantam para defender Sensei. Em resposta, Valdelia lança um feitiço que as imobiliza. Annette então repara em uma marca no peito de Valdelia e começa a suspeitar que ela pode ser a própria Lorde das Trevas. Sensei então intervém e diz a Valdelia que deixe as garotas e venha para cima dele, já que é ele que ela quer. Ela obedece e o esfaqueia antes de virar as costas. Ao ver aquilo, Annette e Tama desmancham no chão, enquanto Sensei, que sobrevive ao ataque, a detém para dizer que dá para sentir que ela carrega um ódio muito poderoso dentro de si. Ele pergunta de onde vem esse ódio, mas Valdelia ignora a pergunta e foge no lombo do dragão, se perguntando que tipo de pessoa Sensei realmente é. Algumas horas depois, Isha, uma sacerdotisa colega de Annette, abre a porta do templo depois de ouvir uma batida, só para encontrar Annette, Tama e Sensei caídos inconscientes no chão. Ela vai carregar Annette primeiro, mas Annette, já muito fraca, sussurra que ela salve Sensei. 2 dias depois do incidente, os 3 saem para dar uma volta no mercado. Sensei começa a beber um veneno que é para ser usado em monstros. Tama o repreende imediatamente por fazer uma estupidez dessas depois de mal ter escapado da morte, e ele admite que não curte nada o fato de estar são e salvo. Isha e Annette observam a cena de longe, e Annette aproveita para agradecer a Isha por ter salvado a vida miserável do rapaz. Ela também pergunta se Isha conhece alguma garota chamada Suzune, mas Isha não faz ideia de quem é essa pessoa. A notícia deixa Annette preocupada, e Isha pergunta por que ela de repente virou melhorzinha de um cara de outro mundo. Isha admite que Annette sempre foi mole demais para ser uma boa sacerdotisa, mas abandonar o emprego para viajar com um cara de outro mundo já ultrapassa qualquer limite. Ela também lembra que pessoas de outro mundo não são nada confiáveis. Os poderes que recebem para derrotar o Lorde das Trevas invariavelmente acabam sendo usados para fins completamente egoístas. Aí aparece Kotaro, um aspirante a 50 Cent que também é de outro mundo, interrompendo a conversa para dar uma prévia do último single dele. E Isha simplesmente ignora ele e continua aconselhando Annette. Kotaro, sem se dar por vencido, tenta impressionar as duas, mostrando que consegue produzir dinheiro em massa. Isha pega as cédulas e as arremessa de volta nele com tanta força que ele sai prometendo vingança. Ela então o usa como exemplo vivo de como pessoas de outro mundo são perturbadas. Annette tenta defender Sensei dizendo que ele é diferente dos outros, mas Isha acha que ela foi lavada no cérebro. Ela pergunta quais são as habilidades de Sensei e fica em choque ao descobrir que ele não tem poder nenhum e mesmo assim protegeu o grupo do ataque da Lorde das Trevas. A grande surpresa, no entanto, é outra. O Lorde das Trevas foi supostamente derrotado uma semana atrás. De volta à pousada, Annette conta tudo pra Tama, que fica de queixo caído e continua empolgada sobre como a paz finalmente chegou ao mundo delas. Tama fica feliz com a notícia, mas fica se perguntando quem diabos é Valdelia então. Sensei interrompe o papo para reclamar do bloqueio criativo que está sentindo, mas diz que quando encontrou Valdelia, sentiu uma onda de inspiração surgir. E espera muito encontrar alguém que faça ele sentir aquilo de novo em breve. Annette sugere que saiam para a cidade, e quando chegam lá, equipam Sensei em uma armadura de prata pesadíssima para protegê-lo de qualquer forma de ataque, e ele nitidamente parece estar sofrendo dentro da coisa. Logo depois, Isha aparece e diz a Sensei para parar de ser amigo de Annette, porque quer protegê-la. Ele só responde que é Annette quem decide quem ela quer seguir. Irritada com a resposta, Isha deixa claro que nunca vai confiar no tipo dele. Enquanto isso, Suzune, um herói que é colega de Kotaro, chega à praça da cidade para fazer um anúncio ao povo. Ele informa que ele e outros de outro mundo derrotaram o Lorde das Trevas, e a multidão explode em celebração. Então Kotaro entra em cena e declara com toda a confiança que Suzune vai governar a cidade agora. E a multidão fica com cara de quem não se lembra de ter concordado com isso. Tama comenta como aquilo soa ridiculamente idiota, e azar o dela porque isso chama a atenção de Kotaro, que está perto de Annette, e ele imediatamente denuncia para Suzune que Annette o atacou antes. Suzune se aproxima de uma Annette apavorada para acertar as contas pelo amigo. Ele coloca a mão na cabeça dela e lança um feitiço que a transforma instantaneamente em seu animal de estimação, o que deixa Kotaro imensamente satisfeito. Tama, indignada, agarra a camisa de Kotaro para confrontá-lo, mas Suzune aproveita e a transforma em animal de estimação também. Isha então avança para dar um sermão em Suzune, que foi aluno dela, e lembra que, independente do poder que ele tenha conquistado, a cidade nunca vai reconhecê-lo como líder.
Suzune sorri e declara que vai destruir a cidade para construir um reino novo onde pode governar sem oposição. E então ordena que seus animais de estimação transformem os cidadãos em comida, o que deixa Isha furiosa por ver até onde ele caiu. Os animais de estimação começam a devastar a cidade, espalhando o caos enquanto os habitantes fogem em todas as direções. Enquanto isso, Tama, ainda sob influência de Suzune, começa a martelar sem parar na armadura de Sensei até finalmente conseguir quebrá-la. E então desaba de exaustão. Sensei a enfia no barril mais próximo para protegê-la do ataque em curso, bem na hora em que Isha é arremessada na direção dele como se fosse uma folha de papel. Isha explica que o ataque está sendo causado por alguém de outro mundo como ele. Alguém que era quieto e fraco, mas que agora está completamente embriagado pelo poder que recebeu. Aquilo acende uma centelha de interesse em Sensei, que começa a rabiscar no caderno como um repórter que farejou uma grande reportagem, porque ele acha Suzune fascinante. Ele então descobre que Suzune está a caminho da igreja e parte para lá, e Isha insiste em acompanhá-lo. Chegando à entrada da igreja, Isha sugere que avancem com cuidado, já que Annette disse que Sensei não tem habilidade nenhuma, o que o torna praticamente inútil. Mas Sensei já está pegando o frasquinho de veneno para beber e abre a porta da igreja como se fosse um passeio. Lá dentro, Sensei se apresenta a Suzune e diz que é um prazer escrever um romance sobre ele. Ele então explica que o romance vai retratar como Suzune recebeu mais poder do que merecia e agora o usa para satisfazer a própria ganância. Suzune se sente profundamente ofendido e ordena que seus animais de estimação eliminem Sensei. Mas Sensei fica completamente impassível. Isha intervém conjurando um feitiço para conter os animais. Mesmo assim, eles continuam avançando e alguns lançam bolas de fogo na direção de Sensei. Melos entra em ação imediatamente, interceptando as bolas de fogo e as devolvendo na direção de Suzune com precisão cirúrgica. Suzune então convoca seu animal de estimação mais poderoso para transformar Sensei em almoço. O animal o morde, e em segundos fica pálido por conta do veneno de Sensei, deixando Suzune completamente sem reação. Isha ordena que ele se renda, pois eles agora têm a vantagem, mas ele se recusa teimosamente e convoca Annette, ainda sob sua influência, como carta na manga, ordenando que ela os elimine imediatamente. Annette obedece. Isha bloqueia a primeira tentativa. Ela então diz rapidinho para Sensei que precisam recuar porque não quer lutar contra Annette. Mas Sensei recusa e se aproxima dela para trazer sentido de volta à cabeça dela. Ao ver isso, Suzune ri e diz que ele está cavando a própria sepultura. Mas Sensei responde que é Annette quem determina isso, não um covarde de boca suja como ele. Ele então fala com ela e ela tem dificuldade de atacá-lo. Desesperado para manter o controle, Suzune intensifica o feitiço sobre Annette, despejando mais poder nele. Mas ao invés de atacar Sensei, ela vira a lâmina para si mesma e se apunhala antes de desabar nos braços dele. Sensei grita por Isha para socorrer Annette e ela corre para atender. Enquanto isso acontece, Suzune ainda está processando o que acabou de ver. Ele pega a faca que Annette usou. Sensei o detém sem hesitar, porque ainda precisa escrever um livro sobre ele, e o manda começar a falar. Aí vem a história de Suzune. Na vida anterior, ele era alvo de bullying constantemente. Por causa disso, chegou a pensar em desistir da vida várias vezes, mas nunca teve coragem. Então, um dia, voltando do trabalho, o caminhão acertou ele. Chegando ao mundo novo, ele descobre que tem o dom de domar animais selvagens, uma habilidade que a princípio parecia uma bênção. Mas isso não impediu o povo do novo mundo de implicar com ele. Empurrado até o limite emocional, ele começa a usar a habilidade para causar destruição como forma de retaliação. Fascinado pela história, Sensei começa a ler em voz alta o manuscrito que foi escrevendo enquanto Suzune falava, que ele intitula Não Sou Mais um Herói. E então anuncia que Suzune vai ser devolvido ao mundo original. Naquele momento, as páginas do livro de Sensei começam a formar um círculo mágico ao redor de Suzune. As páginas se transformam em um portal de teletransporte que deixa tanto Annette quanto Isha de queixo caído. E Suzune é devolvido ao mundo de origem sem chance de reagir. Isha pergunta como Sensei conseguiu fazer aquilo, e Annette chama a atenção dela para o atributo de Sensei, que agora foi atualizado. Ele é um escritor habilidoso. Como pessoas de outro mundo não deveriam ter habilidades especiais assim, Isha começa a se perguntar com seriedade se ele foi convocado especificamente para se opor aos seus próprios. Mas Sensei simplesmente está deitado no chão, sem nem perceber que acaba de mandar Suzune de volta. Na cidade afora, os animais de estimação de Suzune começam a recuar do ataque, como se o comando que os controlava tivesse sido cortado de vez, e o caos vai se dissipando aos poucos. Enquanto isso, Tama finalmente recupera a consciência dentro do barril e imediatamente entra em fúria ao perceber onde está, reclamando em voz alta sobre o quanto aquilo é humilhante. Na manhã seguinte, Isha diz a Annette que está se preparando para retomar a jornada com os outros, que Sensei pode ter um papel importante a desempenhar no mundo delas, e que ela deve sempre apoiá-lo, não importa o quanto a jornada à frente fique perigosa ou imprevisível. Na semana seguinte, Isha chega à sede da igreja para uma reunião agendada, só para ser imediatamente interrompida por Wolf, um colega sacerdote que já está bebendo devido ao estresse absurdo causado pelos monstros na região dele. Logo depois,
Elton, o arcebispo, aparece para repreender o Wolf pelo hábito de beber, o que só serve para irritar o Wolf ainda mais. Ele explode e exige que troquem de jurisdição para ver se Elton também não viraria um beberrão sob a mesma pressão. Momentos depois, os três se reúnem com o cardeal Miller, o subchefe da sede, para prestar relatórios de cada região. Enquanto isso, a substituta de Annette, Arya, entra atrasada e se desculpa pela demora. Ela começa a falar sobre os problemas na sua região, mas fica esquecendo as partes importantes. O que faz Isha se perguntar se algum parafuso se soltou na cabeça dela. Depois que ela termina, os outros se revezam relatando as instabilidades crescentes nos seus territórios. Quando chega a vez de Isha, ela fala sobre o caos que Suzune causou na região dela. Ao ouvir isso, Miller menciona que os convocou exatamente para discutir os forasteiros de outro mundo. Como eles já derrotaram o Lorde das Trevas, Miller informa que o Papa decidiu selar os círculos mágicos que conectam os dois mundos e encerrar as convocações. Os outros ficam satisfeitos com a notícia, já que não são exatamente fãs dos forasteiros. Até Miller revelar que os 7 heróis que derrotaram o Lorde das Trevas já tomaram o território dele e se declararam os novos governantes. Para piorar, os 7 enviaram uma carta ao Papa avisando que pretendem transformar o mundo inteiro no utopia deles, o que causa séria preocupação entre os presentes. Miller então sugere declarar guerra, e não esquecer de Valdelia, a filha do Lorde das Trevas, que sumiu misteriosamente do castelo após o ataque. Eles começam a discutir estratégias, pesando as opções e tentando traçar a abordagem mais segura para o caminho à frente. Isha de repente se lembra do que Sensei fez durante o confronto com Suzune. Ela informa o grupo sobre como a batalha se desenrolou e sugere que usem o talento de Sensei a seu favor. Nesse momento, o Papa faz a sua presença conhecida, interrompendo a discussão com tranquilidade, e pede calmamente que Isha detalhe mais sobre Sensei. Enquanto isso, Annette e o grupo chegam à próxima cidade que encontram pelo caminho. Enquanto se perguntam onde podem encontrar uma pousada, um jovem misterioso chamado Nir aparece do nada e aponta a direção. Percebendo que são viajantes, ele se oferece para dar algumas informações que podem ajudar na jornada. Ele começa falando sobre um serviço de despacho de heróis que acompanha viajantes para protegê-los durante o percurso, descrevendo-o como um sistema confiável de sobrevivência em regiões perigosas. Tama não está nada satisfeita de saber que esse serviço é administrado por pessoas de outro mundo, mas Nir tenta convencê-los a pagar, prometendo encontrar um herói capaz de acompanhá-los. Annette paga imediatamente, e mesmo que Tama ache ridículo, ela mantém que está fazendo isso para garantir a segurança de Sensei. Para tranquilizá-los, Nir promete trazer alguém capaz de proteger o que ele assume ser o cadáver de Sensei. Sensei abre o caixão para informar Nir que ainda não morreu, o que faz Nir quase urinar nas calças. Ele sai correndo prometendo trazer alguém. Quando a noite cai, os três esperam pacientemente por Nir na pousada, só para descobrir pelo estalajadeiro que Nir é na verdade um golpista. Annette entra em colapso de pavor com a notícia, e depois de se recompor, os três ficam sabendo mais sobre Nir com o estalajadeiro. Aparentemente, ele é um órfão que sobrevive enganando visitantes que chegam à cidade. O estalajadeiro também acredita que os heróis que Nir menciona com tanto carinho provavelmente não existem, porque se existissem, teriam salvo Nir da situação de vida que ele se encontra. Enquanto isso, Nir está examinando a espada que o pai deixou para ele, e então é sequestrado por uns caras estranhos. Em seguida, os caras o amarram e começam a revirar o dinheiro que ele juntou. Ele se pergunta o que eles planejam fazer com ele e começa a se gabar de que os amigos de outro mundo vão resgatá-lo. Os caras revelam que também são de outro mundo, o que deixa Nir apavorado. Ao que parece, eles ficaram sabendo das roubalheiras habituais e querem lhe dar uma lição. Quando um dos caras aponta um arco luminoso em sua direção, Nir fica devastado ao perceber que os heróis em quem acreditava são apenas valentões e ladrões de baixo orçamento. Na hora em que o cara vai atirar, Sensei aparece de repente e provoca o atirador a acertar um dos próprios comparsas por acidente. Depois disso, Sensei expressa sua decepção com o grupo, enquanto um dos caras, de óculos questionáveis, analisa Sensei rapidamente e percebe que ele também é do mundo deles. Ele nota que Sensei é um fraco intoxicado de veneno, e fica curioso se a coragem de encarar eles vem de alguma droga suspeita que ele tomou. Achando que tem vantagem, partem pra cima de Sensei. Mas ele simplesmente caminha em direção a eles, completamente tranquilo, porque ele de qualquer jeito está disposto a morrer. O comportamento impassível aterroriza os homens, que fogem como galinhas convencidos de que ele é completamente louco. Depois que vão embora, Nir pergunta se Sensei é um herói. Sensei só o encara e confirma que ele é apenas um jovem que ainda não está pronto para virar adulto. Na manhã seguinte, Sensei, Annette e Tama retomam a jornada rumo à cidade natal de Tama, só para serem interrompidos mais uma vez por Nir. Tama imediatamente passa uma bronca nele por ser um ladrãozinho golpista, mas Nir diz para ela relaxar porque ele decidiu entrar pro grupo. Algumas horas depois, chegam à cidade natal de Tama e encontram um posto de inspeção na entrada. Tama diz com toda a confiança que não há com o que se preocupar, porque ela é famosa por ali. Mas quando os soldados finalmente a avistam, a reação é completamente diferente. Eles os detêm e os prendem sem hesitação.
Dentro da prisão, Annette chora copiosamente enquanto Nir tenta entender se foram presos por causa de Tama, já que ela não está com eles. Enquanto Nir pensa, Sensei pergunta como as execuções funcionam naquele mundo. Nir ignora a pergunta e começa a abrir o cadeado da cela para dar uma saída fácil. Quando termina, Sensei pergunta por que ele se esforça tanto para escapar, o que só irrita Nir, que esperava receber um elogio. A voz alta de Nir atrai os guardas, que os amarram imediatamente por tentativa de fuga, enquanto Sensei casualmente pergunta a um dos guardas se isso significa que vão ser executados. Logo depois, eles se ajoelham diante do rei e do ministro do reino, um homem com mais cabelo do que rosto chamado Briar, que ordena a execução imediata. Annette pede, surpresa, que lhes digam qual é a acusação. O rei, Siberian, entra na conversa e informa que eles sequestraram a princesa do reino. O grupo ainda está tentando entender do que ele está falando quando Tama entra no salão, vestida de princesa. Ela informa a Siberian que não foi sequestrada, que ela saiu por conta própria para aprimorar as habilidades de combate e só encontrou os três por acaso no caminho. Portanto, devem ser liberados. Siberian concorda em soltá-los com uma condição: que Tama não faça mais nenhuma estupidez e se comporte como uma princesa. Tama olha para os três com tristeza pela última vez e aceita as condições do pai antes de se retirar. Depois de serem libertados, eles vão a um restaurante do reino para comemorar. Sensei engole comprimidos ao invés de comer, profundamente abatido com o fracasso da execução. Annette e Nir compartilham da incredulidade diante da identidade real de Tama, especialmente porque Annette foi bastante grossa com ela várias vezes. Fawn, uma das atendentes do restaurante, percebe que estão falando de Tama e decide entrar na conversa. Ela costumava ser a dama de companhia de Tama e fica sabendo da situação deles com a princesa. Curioso sobre a relação de Tama com Siberian, Sensei pergunta a Fawn o que ela sabe. Annette e Nir alertam para ter cuidado, afinal, ela é uma princesa. Mas Sensei não liga. Fawn então começa a explicar o que sabe. Enquanto isso, Tama está trancada no quarto, revisitando os acontecimentos do dia, e acha engraçado que Sensei não teve nenhuma reação ao descobrir que ela é uma princesa. No meio dos pensamentos, ela avista um cara estranho chamado Kaibara de longe, e então Kaibara invade o palácio e senta no trono de Siberian. Ele se apresenta a um Siberian furioso como um dos heróis que derrubou o Lorde das Trevas e anuncia que agora está em missão de engolir a nação inteira. Alguns guardas de Siberian entram em posição de ataque, mas Kaibara convoca uma dentição gigante e os devora. Depois informa que não tem interesse real nos guardas. O que ele está de olho é na carne de uma garota. Siberian, indignado, parte para cima dele e os dois entram em um combate intenso. Em meio ao conflito, Tama chama por Siberian, o que deixa Kaibara animado porque ela encaixa perfeitamente no gosto dele. Tama percebe que ele é o sujeito estranho que viu no telhado antes e decide entrar na briga. Mas Siberian a para imediatamente e diz que ela nunca vai substituir o irmão gêmeo dela. De volta ao restaurante, Fawn conta a Sensei e ao grupo que Tama tinha um irmão gêmeo que deveria herdar o trono. Uma década atrás, o gêmeo e a mãe de Tama morreram em um acidente. Siberian ficou deprimido por muito tempo, e aquilo entristeceu Tama profundamente. Então ela pediu para Fawn cortar o cabelo dela porque queria tomar o lugar do irmão gêmeo para aliviar o peso que Siberian carregava. Enquanto Fawn continua a história, Tama e Siberian continuam brigando sobre o desejo dela de entrar no combate. Tama ignora tudo e parte para cima de Kaibara, que convoca a dentição gigante. Tama é pega de surpresa pelos dentes gigantes e Siberian a empurra para o lado, perdendo o braço no processo. Kaibara mastiga o braço com satisfação, o que enfurece Tama, que corre na direção dele. Mas Briard a pega no meio do caminho e some com ela antes que ela vá bater de frente com o além. Pouco depois, Briard larga uma Tama inconsciente na frente de Sensei e dos outros que estão saindo do restaurante. Ele então os informa sobre o caos que está acontecendo no castelo, e aí Kaibara interrompe a tudo e a todos na praça da cidade. Kaibara se apresenta como o novo rei com um Siberian capturado ao lado e anuncia que pretende se banquetear com os cidadãos. Quando um corajoso cidadão avança para desafiá-lo para um duelo, Kaibara o joga na dentição gigante na hora. Aquilo aterroriza as pessoas que correm em todas as direções tentando escapar, mas monstros já estão posicionados estrategicamente para impedir a fuga. Algumas horas depois, Tama recupera a consciência e encontra Fawn, Annette, Nir e os outros já esperando por ela. Briard a informa que Kaibara tomou o controle da capital real e planeja transformar os cidadãos em um menu de 3 pratos. Ela fica furiosa e sai correndo para resolver, mas Briard a segura enquanto os outros lembram que Kaibara é incrivelmente poderoso. Mesmo assim, ela ainda sente que precisa proteger o reino. Annette a aconselha a tomar um fôlego, porque ela é a única herdeira sobrevivente do trono do pai, e se perder a vida, vai magoar profundamente o povo do reino. Annette também garante que eles têm uma arma secreta para lidar com pessoas de outro mundo, e parte com Sensei e um Nir apavorado. Chegando ao castelo, os guardas de Kaibara se recusam a deixá-los entrar e prometem eliminá-los. Sensei explica calmamente que eles vieram especificamente para ser devorados por Kaibara. Os guardas ficam confusos,
mas um sensei impaciente os manda repassar o recado logo, e acabam sendo jogados na prisão pela segunda vez. Dentro da prisão, Sensei tira um pino e diz pra Nir ir trabalhar. Quando Tama era mais nova, Siberian focava o treinamento de combate no irmão gêmeo, que era o herdeiro do trono. Tama sempre quis treinar junto, mas Siberian se recusou a treiná-la simplesmente por ela ser mulher. Então, quando a mãe a ajudava com o cabelo, ela sempre falava sobre o quanto detestava Siberian. A mãe entendia as frustrações dela e sempre dizia algo pra acalmar. Agora que voltou para enfrentar Kaibara contrariando os desejos de Siberian, ela carrega todos esses sentimentos reprimidos consigo e jura acabar com Kaibara com as próprias mãos, determinada a provar o seu valor. Quando ela se coloca diante de Kaibara, ele rapidamente a distrai e a arremessa com um feitiço de raio que a manda colidindo na direção oposta. Ela fica surpresa porque aquele feitiço pertence a Siberian, e Kaibara revela que pode usar as habilidades de qualquer pessoa que devorar, o que significa que vai transformá-la em pedaços usando o poder do próprio pai dela. Enquanto isso, Sensei, Nir e Annette finalmente escapam da prisão e saem bisbilhotando o castelo, parando justamente no quarto da mãe de Tama. Nir lembra que deveriam estar derrotando Kaibara, mas Sensei calmamente pede que ele abra a gaveta trancada no quarto. Ele obedece e eles encontram um diário impecavelmente guardado lá dentro. Tama, por sua vez, começa a se lembrar de fragmentos do passado, especialmente a vez em que perguntou ao irmão gêmeo por que treinava tão duro se nem gostava de lutar. Ela acabou descobrindo que ele treinava porque queria ser forte como o pai para proteger a família e a nação inteira. Aquela memória reacende algo nela, restaurando o ego machucado e a determinação de continuar lutando apesar dos ferimentos. Enquanto Kaibara ri da teimosia dela, a determinação de Tama desperta nele uma lembrança da vida anterior, dias inteiros afogados no tédio, apesar de ter nascido em uma família rica e privilegiada. Um dia, ele esfaqueou uma das empregadas só para sentir alguma coisa. Mas os pais simplesmente compensaram a empregada, o que o deixou irritado. Mesmo sendo chamado de privilegiado, ele se sentia a pessoa mais miserável do mundo, até o caminhão acertá-lo. Agora, no mundo atual, ele acredita que finalmente pode se sentir vivo devorando quem bem entender e convoca a dentição gigante para consumir Tama. Sensei então entra na frente de Tama para bloquear o ataque e critica Kaibara por ter dado a história mais entorpecente que já ouviu. Kaibara, irritado, convoca os dentes novamente para engolir Sensei. Mas para seu choque, a dentição se recusa a obedecer. Aquilo deixa Kaibara completamente abalado, forçando-o a questionar o que Sensei é e o que o torna diferente de todas as outras pessoas que ele devorou. Isha responde por Sensei e informa Kaibara que ele pode banir o tipo dele do mundo atual. Kaibara não acredita, e ela ordena que Sensei coloque o talento em prática escrevendo a história de Kaibara, só para ser recusada por Sensei na hora. O problema é que Sensei não acha a história de Kaibara digna de ser escrita. O comentário irrita Kaibara, que então convoca o feitiço de raio de Siberian para destruir o castelo inteiro. Ver todos feridos despedaça Tama por dentro, e ela se culpa por tudo que está acontecendo, sentindo que falhou com cada pessoa ao seu redor. Sensei então a toca com calma e entrega a história que escreveu sobre ela. Ela abre as páginas, que começam a se transformar em um círculo mágico brilhante. Ele então começa a resumir a história, enquanto ela escuta com atenção. Conforme ele fala, Tama de repente se lembra quando a mãe disse para ela viver no próprio ritmo, sem se preocupar com as expectativas do pai. Agora ela precisa escolher entre viver a vida de princesa ideal que o pai quer, ou viver como o príncipe ideal no lugar do irmão gêmeo. Sensei a aconselha que nenhum desses caminhos pertence verdadeiramente a ela, e o brasão da besta divina começa a brilhar no corpo dela. Ao ver aquilo, Siberian se lembra do dia em que Tama despertou o brasão pela primeira vez, uma memória que ele guardou. Ele recorda que ela pediu ao irmão gêmeo que não o contasse, sem saber que ele estava ouvindo a conversa o tempo todo. Agora, tomado pelo remorso, ele percebe que pode ter interpretado mal as intenções dela durante todo esse tempo e, em silêncio, espera que ela consiga perdoá-lo por ter tentado protegê-la do jeito errado. Logo depois, Kaibara avança novamente para satisfazer o apetite, mas Tama dispara na direção dele e desfere um chute devastador na cabeça. Irritado, ele contra-ataca imediatamente, mas Tama ativa uma técnica alimentada por toda a sua determinação e Kaibara é definitivamente derrotado. Depois da batalha, ela desaba nos braços de Siberian enquanto Isha corre para curar os ferimentos dela. Sensei então entrega o diário da esposa de Siberian, levando Siberian a questionar se Sensei entende o que é privacidade. Sensei só pergunta se ele vai mandá-lo pro cadafalso de novo. Em vez de Siberian, ele expressa toda a sua gratidão por Sensei ter salvado e protegido a filha durante a batalha. Momentos depois, Kaibara se transforma inesperadamente em um zumbi por causa do poder que absorveu ao devorar a carne do Lorde das Trevas quando o eliminou, fazendo com que o corpo dele sofra uma mutação alimentada pela energia amaldiçoada que ainda pulsa nele. Como resultado, ele sente uma onda de poder instável e incontrolável vindo de dentro. Aí, Valdélia aparece do nada e decapita ele sem aviso. Mas mesmo sem cabeça, Kaibara continua falando, elogiando o sabor da carne do Lorde das Trevas e se recusando a morrer em paz.
Irritada com a teimosia do sem-cabeça, ela conjura um feitiço poderoso para silenciá-lo de vez, apagando o que resta da presença asquerosa dele. Depois disso, Sensei confirma que foi Kaibara quem eliminou o pai dela e pergunta se ela se sente melhor agora que se vingou. Ela, no entanto, simplesmente foge no lombo do dragão depois de prometer eliminá-lo na próxima vez que o encontrar. Enquanto a observa ir embora, ele expressa o desejo de um dia escrever a história dela. Na manhã seguinte, Tama está sentada no quarto quando Siberian a interrompe no meio do silêncio. Em vez de reprová-la, ele a encoraja a seguir os amigos nas viagens, com a condição de que ela volte quando terminar a jornada. Animada com a notícia, ela imediatamente sai pela janela, agradece ao pai pela oportunidade e promete voltar como uma artista marcial poderosa antes de sair correndo. Enquanto isso, Sensei e os outros já estão deixando o reino convictos de que ela vai ficar para trás. Então, quando ela finalmente os alcança, a animação é genuína. 3 dias depois, o grupo para diante da maior árvore da nação para apreciá-la. Isha então conta a Sensei como a árvore protege todos que a visitam. Ela também fala sobre uma cidade aos pés da árvore, habitada por pessoas de vida simples, e sugere que parem lá para rezar por viagens seguras. Chegando à cidade, eles ficam surpresos ao ver um cassino instalado no lugar. Também percebem que alguns dos habitantes estão se esfaqueando entre si como se tivessem fumado algo de qualidade duvidosa. Sensei comenta que a cidade deve ter abraçado uma nova realidade, só para perceber que os comprimidos acabaram. Annette e Tama sugerem que vão falar com o prefeito. Chegando lá, eles perguntam direto ao ponto o que aconteceu com a cidade. O prefeito explica. Meses atrás, alguns forasteiros de outro mundo vieram morar na cidade e construíram um cassino que passou a atrair toda a sorte de forasteiros bárbaros. O prefeito, então, mostra uma das folhas secas da árvore sagrada e informa que ela foi enfraquecendo desde que os forasteiros tomaram conta do lugar. Ele pergunta se o grupo está disposto a restaurar a cidade ao estado original. Mas Sensei só quer saber onde pode conseguir mais comprimidos. Os outros começam a gritar com ele pela falta de consideração. Mas aí um rapaz com um rosto que nunca erra, chamado Yamada, interrompe tudo e declara que vai salvar a árvore. Apesar de também ser forasteiro, Yamada afirma que só quer paz. Com isso, pede permissão ao prefeito para agir. Os outros ficam tão impressionados com a postura dele que decidem ajudá-lo a salvar a cidade. Algumas horas depois, Sensei vaga sem rumo pela cidade, frustrado com a saúde absurda que ainda carrega, até encontrar uma caverna e resolver explorar. Lá dentro, descobre espantado que é uma fumódrome clandestina cheia de inúteis cortados do mesmo pano que ele, e fica genuinamente impressionado. Ele pede um cigarro, mas uma garota chamada Esha interrompe a cena e se oferece para levá-lo a um lugar ainda mais divertido. Pouco depois, ela o leva a um bar onde ele admite que planeja beber até morrer. Fascinada pela visão de mundo dele, Esha dança para ele, deixando-o estranhamente encantado. Enquanto isso, Annette chega à pousada destruída porque não encontra Sensei em lugar nenhum. Quando ele finalmente aparece, ela fica aliviada, até ver que ele voltou com Esha. Pra piorar, Sensei está completamente bêbado, e os pensamentos de Annette começam a girar descontroladamente. Depois que Esha vai embora, o prefeito explica que ela é conhecida como a bruxa da cidade. Aparentemente, quando os forasteiros começaram a construir o cassino, Esha resolveu jogar esperto e ganhar a confiança deles para abrir um bar do lado. Agora ela faz uma fortuna vendendo bebida e dançando pros forasteiros, o que fez os moradores começarem a chamá-la de bruxa traidora. Ao ouvir isso, Yamada decide que Esha também terá que responder pelas próprias ações. Na manhã seguinte, Annette corre atrás de Sensei para avisar que a batalha com os forasteiros está prestes a começar. Sensei responde que não se lembra de ter aceito esse trabalho e deseja boa sorte para ela enquanto continua o caminho em direção ao bar de Esha. Annette tenta detê-lo, mas Yamada pede que ela não se preocupe, porque acredita que Sensei foi enfeitiçado por Esha. Chegando ao bar, Sensei e Esha conversam, e ela avisa que ele não deveria andar com ela porque as pessoas a chamam de bruxa. Sensei responde que não liga muito para a opinião alheia. Esha então o aconselha a rezar para o espírito da árvore maior. Talvez alivie um pouco a dor dele. Mas Sensei responde que ela precisa da oração mais do que ele, porque dava para sentir a tristeza que habitava a dança dela. Logo em seguida, uns babacas do cassino interrompem a conversa para fazer pedidos. Enquanto esperam, começam a traçar estratégias de como transformar os moradores em clientes do cassino. Esha entrega os pedidos logo depois e lembra que parte do acordo era que só forasteiros podiam entrar no cassino. Mas os caras discordam. Ela então lembra que pagou uma fortuna para que eles não tocassem nos moradores. Mas eles se recusam a ouvir e a jogam pelo salão. Sensei a olha e a chama de anjo. Aí, uma explosão interrompe o momento. Resulta que Yamada e os outros acabaram de demolir o cassino, e Yamada declara que todos os forasteiros da cidade, incluindo Esha, serão expulsos. Sensei se aproxima de Yamada para conversar, mas Yamada não tem interesse em trocar palavra com alguém que considera uma vergonha, e simplesmente vai embora. Yamada então domina os forasteiros rapidamente, forçando os sobreviventes a fugir apavorados. Depois que vão embora, Esha agradece a Yamada por salvar a cidade.
o que faz Yamada achar que ela se arrependeu e a incentiva a se redimir. Nesse momento, a multidão começa a comemorar que a cidade finalmente está livre. Até lembrarem que Esha ainda está ali, e a encaram com um ódio puro nos olhos. Yamada tenta acalmar a multidão furiosa em nome dela, mas eles se recusam a ouvir. Sensei então dá um passo à frente e explica à multidão como Esha, na verdade, protegia a cidade, mantendo os forasteiros sob controle. Mesmo assim, eles não acreditam. Então Esha pede desculpas pelo transtorno causado e se retira. Depois que ela vai embora, o prefeito informa a Yamada que os forasteiros estavam lucrando com a venda das folhas da árvore. E como foram expulsos, ele ficaria feliz se os moradores pudessem transformar isso num negócio próprio. Então ele quer que Yamada sirva de protetor da cidade para afugentar outros forasteiros. Ouvir isso decepciona Yamada, que percebe que os moradores são tão gananciosos quanto os forasteiros. Logo depois, Sensei e os outros retomam a jornada, só para testemunhar a grande árvore murchando diante dos olhos. Sensei também avista Esha e percebe que ela é o próprio espírito da árvore. Ela o agradece por tê-la compreendido e se transforma em uma luz que reabastece o frasco de comprimidos dele. Na semana seguinte, o grupo chega ao deserto em busca do templo mais próximo. Nier então avisa que é de lá e começa a dar uma aula sobre como é mais seguro viajar durante o dia do que à noite. No meio da palestra, uns caras de aparência perturbada interrompem tudo de repente, deixando o grupo completamente espantado. O chefe deles, um cara chamado Tori com tanto cabelo que parece bloquear os próprios sentidos, apresenta o bando como os caçadores e exige o pagamento de uma multa por invadir o deserto. Nier rapidamente percebe pelo sotaque que são forasteiros, enquanto Annette e Tama partem para cima de alguns deles. Enquanto as duas atacam parte do grupo, Tori decide focar no pequenininho Nier, como o covarde que é. Nier está na iminência de molhar as calças enquanto luta para desembainhar a própria espada, e Tori aproveita para zoar ele sem dó. Sensei então se aproxima de Tori e pede que ele o elimine no lugar de Nier. Tori aceita e solta o escorpião para sugar a vida de Sensei. Infelizmente para o escorpião, ele murcha em segundos por causa do veneno de Sensei, e Tori avança furioso para se vingar do bichinho. O som de um lobo o interrompe de repente, e ele foge com o resto do bando prometendo que a vingança vem aí. Depois que vão embora, Nier fica meio pra baixo, mas Tama o anima e garante que ele vai dar conta do próximo babaca que aparecer. Nier então pede desculpas a Sensei por ter sido covarde, mas Sensei só aconselha que ele vá devagar, um passo de cada vez. Annette também pede que Nier os guie pra fora do deserto, já que ele conhece o lugar. Pouco depois chegam a um prédio que pertence a um orfanato e as crianças saem em massa para receber Nier, o que faz os outros perceberem que foi ali que ele cresceu. Dentro do orfanato, Nier e as outras crianças devoram alegremente a comida de Cat, a diretora do orfanato, enquanto Sensei comenta que a comida não tem sabor nenhum. As crianças então começam a importunar Nier pedindo novidades das viagens, pois acreditam que ele virou um guerreiro, e Nier começa a inventar histórias. Ele fala sobre como faz parte de um grupo de heróis com Sensei sendo o herói principal, mas Sensei corrige rapidamente que é apenas um autor. Depois da refeição e das crianças já dormindo, Nier e os outros ouvem o som do lobo novamente, e Cat informa que é um lobo faminto que anda rondando a área faz um tempo. Por causa disso, ela toma precauções redobradas com as fechaduras à noite e avisa que não saiam. Sensei, claro, já está do lado de fora curtindo o ar fresco. Algumas horas depois, Nier avista uma figura estranha pela janela, pega a espada e sai para ser herói. Enquanto espera a figura passar, esbarra num homem misterioso chamado Saito, carregando uma cesta de frutas. Nier percebe que Saito é o anônimo que tem abastecido o orfanato de comida, e descobre que ele faz isso porque gosta secretamente de observar as crianças aproveitando a refeição de longe. Os dois se sentam para conversar, e Nier abre o coração sobre como perdeu os pais quando ainda era pequeno e cresceu no orfanato. Ele também fala sobre a espada do pai e sobre como viaja muito para um dia se tornar digno de empunhá-la e fazer o orfanato se orgulhar. Ouvir isso comove Saito profundamente, que diz que os pais de Nier certamente estariam orgulhosos. Os dois continuam conversando até o amanhecer, quando Saito se despede porque sente que não é digno de encarar as crianças de frente. Nier decide ficar com Saito, e os dois saem para buscar mais comida para as crianças. Chegando em casa à tardinha, Nier cai em um sono profundo, o que deixa os outros curiosos sobre o que ele andou fazendo. Aí Cat os interrompe com uma notícia terrível. Uma das crianças foi sequestrada. Eles logo percebem que é obra de Tori e seus comparsas sem emprego, e quando partem para enfrentá-lo, Nier volta a travar tentando desembainhar a espada. Saito rapidamente o arrasta para longe, e quando chegam a um lugar seguro, Nier desaba em choro por se achar um covarde. Ver aquilo faz Saito ter flashes do passado, e ele diz a Nier para não se preocupar e deixar o resto com ele. Aparentemente, Saito é um forasteiro com o poder de se transformar em lobisomem. Quando completa a transformação, sai perseguindo Tori com raiva. Enquanto isso, Sensei começa a anotar tudo no caderno como se fosse fazer um post no blog. Nier também vê aquilo, e de repente sente uma confiança surgir nele.
Então finalmente desembainha a espada e se coloca na frente do lobisomem furioso para impedi-lo de eliminar Tori. Nyr implora para ele não fazer algo do qual vai se arrepender, mas o lobo está cego de raiva e não ouve. Quando avança, Nyr larga a espada em sinal de rendição. Ver aquilo faz o lobo finalmente se recompor e se transformar de volta em Saito. Depois de tudo, Saito abre o coração sobre o passado. Ele também perdeu os pais cedo e foi extremamente difícil. Então um dia um cara apareceu e passou a tratá-lo como um irmão mais velho, mas quando esse cara enfrentou problemas, Saito não conseguiu ajudá-lo, e na volta para casa, o caminhão o acertou. Agora que está em outro mundo, ele ainda carrega o remorso daquilo e se culpa pela incapacidade de agir. Sensei, no entanto, questiona a história e acha que ele só está buscando simpatia. Nyr rapidamente defende Saito, dizendo que entende o sentimento porque ele também trava quando as pessoas precisam dele. Saito agradece pelo apoio e chama Nyr de guerreiro valente por ter arriscado a vida para detê-lo. Nesse momento, Sensei abre as páginas para formar um círculo mágico ao redor de Saito e resumir a história dele. Depois que termina, as crianças já agradecem a Saito pela comida de graça. E ouvir isso enche o coração dele de alegria antes de ele desaparecer de volta para o mundo anterior. Na semana seguinte, Isha e Wolf ajudam os anões do deserto a combater um exército de homens lagarto liderado por outro forasteiro, enquanto o conflito entre facções continua escalando pela região. No meio da batalha, Isha conjura um feitiço poderoso que cria um tornado gigantesco, varrendo o campo de batalha, derrubando uma boa parte dos homens lagarto e mudando o rumo do combate, com os restantes batendo em retirada. Wolf acha por um segundo que finalmente tem a vantagem e que o pior passou. Essa confiança some na hora em que ele e Isha percebem que Sensei está preso dentro do tornado que acabaram de criar. Algumas horas depois, Doran, o rei dos anões, e Wolf comemoram ao lado dos soldados de Doran, celebrando o que acreditam ser uma vitória. Enquanto a festa rola, Tama e Nyr enfiam comida o suficiente para alimentar uma nação, enquanto Isha começa a atualizar a net sobre os desafios que enfrentaram para derrotar os homens lagarto. A conversa então gira para como Sensei conseguiu sobreviver ao incidente do tornado. Aí Sensei os interrompe para reclamar que perdeu o caixão no ataque absurdo. Wolf também entra na conversa logo depois, e Melos de repente repara em Femelos, o animal de estimação de Wolf. Melos fica imediatamente apaixonado por Femelos, enquanto Wolf verifica como Sensei está se sentindo e espera que ele esqueça o incidente já que estão em guerra. Isha então explica que a nação está em guerra com um dos 7 forasteiros que derrotaram o Lorde das Trevas. Tama aproveita para se gabar de que já derrubou um deles na própria cidade. Wolf tenta diminuir o feito, alegando que o cara provavelmente era fraco e não merecia tanto papo, o que só serve para irritar Tama, que avisa Wolf para não subestimar ela e o bando. Para provar o ponto, ela se vangloria das habilidades de Sensei. Mas Wolf descarta a ideia inteiramente, alegando que a própria magia dele é superior e mais confiável em batalha. Wolf então vai embora, e os outros ficam se perguntando por que ele teve que se comportar como um idiota. Ouvindo o comentário, Isha rapidamente informa que, apesar de ser um beberrão idiota, Wolf é na verdade um dos feiticeiros mais poderosos do mundo delas. Alguns minutos depois, Sensei caminha com Melos em direção à pousada e percebe que Melos está apaixonado por Femelos. Então promete que vão procurá-la juntos. Enquanto caminham, não consegue deixar de imaginar que os dois são igualmente idiotas, vagando pelo mundo atrás das garotas que amam. Aí eles topam com Wolf de novo inesperadamente e percebem que todas as garotas da cidade querem provar do charme dele. E Sensei aproveita para cutucar Melos pela diferença gritante. A curiosidade fala mais alto e os dois começam a seguir Wolf discretamente como ladrões na calada da noite, só para descobri-lo visitando um apartamento cuja moradora se recusa a abrir a porta. Observando a situação constrangedora, Sensei rapidamente conclui que Wolf pode estar completamente apaixonado por uma garota que nem sabe que ele existe. Na manhã seguinte, Doran, Isha e os outros recebem uma mensagem urgente sobre os homens lagarto atacando algumas áreas. Tama se voluntaria imediatamente para defender a região, mas Doran recusa, dizendo que eles são convidados e não devem ser mandados para a batalha sob a proteção dele. Em vez disso, Doran parte com os soldados para enfrentar os homens lagarto mais uma vez. Wolf e Isha também entram em campo até perceberem um dragão gigante se aproximando. Em vez de fogo, o dragão começa a disparar feixes destrutivos semelhantes a lasers por todo o campo de batalha, espalhando pânico e destruição. Isha rapidamente reconhece a criatura como o antigo animal de estimação do Lorde das Trevas. Wolf então tenta conjurar um feitiço para derrubar o dragão enquanto ele se aproxima. E é nesse momento que ele avista Yuriko, uma garota que ele conhecia, controlando o dragão. Yuriko chama Wolf de mestre antes de levá-lo embora, enquanto simultaneamente imobiliza Isha no caos. Depois do incidente, o grupo realiza uma reunião urgente sobre o que aconteceu, e Isha sugere que Yuriko provavelmente levou Wolf ao templo mais próximo. Enquanto continuam discutindo, Femelos parece visivelmente perturbada com o desaparecimento do dono querido, o que leva Melos e Sensei ao apartamento onde rastrearam Wolf no dia anterior para reunir informações que possam ajudar no caso.
Quando chegam e a porta do apartamento se abre, eles ficam chocados ao ver do outro lado uma senhora chamada Hikari. Enquanto isso, Isha continua analisando a situação e sugere que Yuriko pode ter sido aluna de Wolf em algum momento, o que explicaria por que o chamou de mestre. Ela então ordena com urgência que Doran mande soldados atrás de Yuriko, mas Doran explica que não tem tropas disponíveis por causa das batalhas em andamento. Ouvindo isso, Tama sugere que deixem o trabalho com ela e o bando. Aí eles começam a se perguntar onde Sensei está, e ele aparece logo depois trazendo Hikari. Na manhã seguinte, o grupo se prepara para partir de novo, mas não sabe como chegar ao destino com eficiência. Para variar, Tori aparece na hora certa e começa a falar sobre como está lá para se redimir, porque Nier salvou a vida dele. Para demonstrar isso, se vangloria de que agora ajuda o orfanato e também administra um serviço de transporte estilo Uber de baixo orçamento. Ele então usa a habilidade para transformar um tigre passando por ali em um ônibus que parece estar a caminho da floresta amazônica. Manda o pessoal entrar com orgulho, mas quando chega a vez de Sensei, Tori se recusa a deixá-lo embarcar porque ainda está com raiva pela eliminação do escorpião na última batalha. Depois disso, começa a viagem ignorando completamente os outros, que reclamam amargamente por ele ter deixado o seu precioso Sensei para trás. Sem nenhum transporte disponível, Sensei brevemente pondera jogar tudo pro alto e desistir, sem enxergar motivo algum para correr atrás dos outros, mas Hikari o implora para continuar porque quer se reencontrar com Wolf. Algumas horas depois, o grupo, sem Sensei, chega ao templo onde Wolf está sendo mantido cativo. Lá dentro, veem o estado atual de Wolf e questionam furiosos o que Yuriko realmente quer. Yuriko então se apresenta como o anjo da ganância e informa que eles não devem interferir nos assuntos dela com Wolf. Para deixar claro que fala sério, ela convoca múltiplos esqueletos para atacá-los e mantê-los ocupados. Wolf implora para ela parar, mas ela se recusa. O grupo continua combatendo os esqueletos, mas os mortos-vivos continuam ressurgindo não importa quantas vezes sejam derrotados. Um dos esqueletos então aproveita o caos para empurrar Isha na direção de Yuriko, e Isha rapidamente aproveita a oportunidade para perguntar sobre a relação dela com Wolf, esperando entender a fonte da obsessão. Ouvir isso faz Yuriko se lembrar de quando ainda lutava para conjurar feitiços como aluna de Wolf. Embora Wolf já tivesse aconselhado ela a abraçar as próprias fraquezas, já que os forasteiros não precisavam necessariamente desafiar o Lorde das Trevas, ela se recusou a aceitar aquela mentalidade, acreditando que o próprio mundo exigia a derrota do Lorde das Trevas. Mesmo assim, Wolf elogiou o espírito trabalhador dela e garantiu que as habilidades cresceriam, demonstrando uma fé genuína no potencial dela. Naquela época, Wolf era um bom professor, e ela genuinamente apreciava a presença e a orientação dele. Mas tudo mudou quando Hikari, a última pessoa que ela queria ver, apareceu de repente, e Wolf desviou imediatamente toda a atenção para ela. Sentindo-se abandonada e substituída, Yuriko se dedicou a ficar mais forte na esperança de reconquistar a atenção de Wolf. Infelizmente, o foco de Wolf em Hikari não mudou, e ele chegou a acreditar que Hikari era a heroína enviada para derrotar o Lorde das Trevas. Perceber isso despertou os impulsos mais sombrios dela, e num momento de raiva e desespero, ela encerrou a vida de Hikari antes de abandonar o templo de Wolf para sempre. De volta ao presente, Yuriko dispensa os esqueletos e conjura o feitiço mais poderoso que tem para acabar com o grupo de vez. Na hora certa, Sensei arromba o templo com o caixão upgradado e ordena que Melos traga Hikari logo depois. Ver Hikari deixa Yuriko em choque, porque Hikari é a irmã mais nova dela. Sensei então informa a Yuriko que acabou de terminar de escrever a história de Hikari e pede que ela comece a falar para ele documentar a dela também. Para se apresentar direito a Yuriko, ele fala sobre a história de Hikari. Aparentemente, Yuriko sempre cuidou de Hikari desde que ela era pequena por causa da doença dela. Hikari também confirma a afirmação, falando sobre como Yuriko chegou a perder a própria formatura escolar para ficar ao lado dela. Ouvir isso só irrita Yuriko ainda mais, e ela convoca os esqueletos para eliminar Sensei. Sensei, no entanto, fica estranhamente satisfeito com a reação, mas os outros rapidamente atacam os esqueletos para protegê-lo do ataque. Depois disso, Sensei continua a insistir para Yuriko contar a história, e quando Hikari pede que ela coopere, Yuriko manda ela calar a boca e revela que sempre a detestou porque ela roubou a juventude dela. Segundo Yuriko, ela estava animadíssima com o mundo novo, porque parecia uma lufada de ar fresco depois de uma vida inteira cuidando de Hikari. Mas quando Hikari surgiu como a nova garota que roubou a atenção de Wolf, ela ficou furiosa e jurou nunca deixá-la se meter no caminho dela de novo. Vendo que Yuriko está claramente consumida pela raiva, Sensei ainda assim se aproxima para fazer mais perguntas sobre a história dela. Enraivecida, Yuriko balança a lança na direção dele, mas o Wolf rapidamente empurra Sensei para o lado e leva o golpe no lugar, se sacrificando no processo. O impacto faz parte do corpo dele envelhecer de forma antinatural, mas ele ignora o dano e começa a pedir desculpas a Yuriko, tentando assumir a responsabilidade por tudo. Sensei o interrompe rapidamente antes que ele transforme a situação toda em uma peça solo sobre culpa e continua interrogando Yuriko sobre o que ela realmente quer. Yuriko manda os esqueletos atacar ele em resposta, e mesmo depois de se machucar com o ataque, ele continua a importuná-la com perguntas como se fosse receber por cada uma delas. Então Yuriko se rende e abre o coração,
Certa vez, ela contou ao pai que a formatura escolar estava chegando, mas ele a ignorou como se ela não existisse e ficou brincando com Hikari. Quando finalmente resolveu sair para trabalhar, só disse que ela cuidasse da irmã, o que a deixou furiosa. Ao olhar pela janela e ver uma aluna com o pai, ficou triste e decidiu ir à escola mesmo, já que Hikari estava dormindo. Quando voltou para casa à noite, a condição de Hikari tinha piorado, e o pai a esbofeteou por negligenciar a irmã. Ele então gritou que ela tinha quase deixado a irmã morrer sob seus cuidados, e ela saiu de casa com o coração partido, só para ser atropelada por um caminhão na rua. Quando finalmente teve a chance de se reencontrar com a irmã naquele mundo, tentou eliminá-la. Agora ela finalmente admite que não se sente bem sobre como foi embora de tudo aquilo. Ouvindo isso, Sensei conclui que Yuriko simplesmente quer ser vista e reconhecida, e aponta com calma que todo mundo no mundo compartilha esse mesmo desejo de uma forma ou de outra. Hikari então abraça Yuriko com delicadeza e pede desculpas por tê-la feito passar por tudo aquilo sozinha, expressando arrependimento pela dor que causou sem perceber. Sensei então a informa que Hikari foi convocada para aquele mundo porque sentia falta dela todos os dias depois que morreu no mundo anterior. E que um dia, caminhando pela rua, também foi atropelada por um caminhão e parou ali. Ouvir aquilo também faz Wolf chegar a uma conclusão dolorosa. Ele falhou como professor, porque quando Hikari pediu que ele a treinasse diariamente para derrotar o Lorde das Trevas, já que ela queria que Yuriko pudesse viver livremente, ele deveria ter contado a Yuriko sobre isso. Sensei então abre o círculo mágico, e no processo, tudo ao redor que precisa ser curado começa a se recuperar. Com o círculo mágico em pleno efeito, Yuriko aproveita um momento para pedir desculpas a todos pelo transtorno causado. E depois disso, retorna ao mundo anterior com Hikari ao lado, encerrando o conflito absurdo de uma vez por todas. De volta à sede da igreja, o Papa recebe informações sobre os últimos acontecimentos envolvendo os 7 forasteiros que perturbam a paz da nação. Saber sobre a contribuição de Sensei para a derrota deles deixa o Papa convicto de que Sensei é o salvador deles. Enquanto isso, Nier chama Sensei para voltarem ao castelo, mas Sensei sente que estão prestes a receber mais uma visita ilustre, e recusa se mexer. Na hora certa, Sengoku, outro membro dos 7 forasteiros, invade o templo e os desafia para uma briga. Wolf decide jogar de herói depois da humilhação que sofreu antes e lança um feitiço poderoso em Sengoku, só para Sengoku sacudir como se não sentisse nada, porque a armadura dele resiste à magia. Tori também tenta atacar Sengoku e é arremessado na direção oposta. Tama avança a seguir com a técnica suprema dela, mas também não funciona. Sengoku então decide que a brincadeira acabou e parte para cima de Tama com a espada. Nier rapidamente se interpõe para bloquear o ataque com a própria espada, e fica em choque ao ver a espada de Sengoku se partir em pedaços. Sengoku elogia a habilidade e vai embora, visivelmente constrangido de ter a espada quebrada por um jovem. Nier, no entanto, ainda está processando o fato de ter salvado todo mundo, enquanto os outros correm na direção dele para encher de elogios. De volta ao castelo, Doran declara mais uma festa para celebrar a vitória. Enquanto a comemoração rola, Sensei começa a treinar Melos sobre como se aproximar de Femelos. Quando ele finalmente vai até Femelos, ela recusa o pedido na hora. No caminho de volta, Sensei aconselha Melos a não se partir com tudo aquilo, porque é normal que um cara seja rejeitado pela garota que gosta se a garota não está afim. Aí, Suzune passa por eles de repente, e ele imediatamente sente que é ela. Ele a chama rapidamente e quando ela responde, fica extremamente chocado ao ver que ela realmente chegou a esse mundo. Animado por ver que ela está bem, sugere que saiam juntos. Suzune, no entanto, recusa, dizendo que ele mudou desde a última vez que o viu, e que agora parece mais vivo. Sensei tenta explicar que não mudou nada, e que tudo que tem feito é vagar pelo país como um rato de esgoto. Só para ser interrompido por Tama e os outros, que aparecem porque Melos os chamou. Ver aquilo confirma o ponto de Suzune, e ela lhe deseja uma boa vida porque não pode mais ficar ao lado dele. Mesmo assim, Sensei a chama, e é assim que os outros percebem que ele estava falando com Suzune. Na manhã seguinte, o grupo visita Rhodos, um ferreiro, para elogiar as invenções dele. Eles então chamam Sensei para agradecer pelo caixão atualizado. Mas Sensei ainda está com o coração partido pela conversa da noite anterior com Suzune, continuando a exibir os comportamentos clássicos de alguém que não sabe lidar com rejeição. Nier mostra a espada pro Rhodos e pede que dê uma olhada, já que ela partiu a espada de Sengoku com tanta facilidade. Depois de examinar, Rhodos diz que ela é grande demais para ele no momento, mas que um dia ele pode ser um guerreiro digno da espada. Sensei logo interrompe a discussão para tirar o caixão atualizado da oficina, porque planeja morrer dentro dele. De volta ao castelo do Lorde das Trevas, Suzune retorna para se reunir com os membros restantes dos forasteiros que ainda estão vivos. Eles se reúnem, e quando ela é questionada sobre o reencontro com o Sensei, responde que ele de fato tem o poder de mudar o mundo atual, e que ela se orgulha disso. Algumas horas depois, o grupo continua procurando por Sensei até chegarem a uma vila onde encontram um cara com olhos capazes de bloquear o sol, empolgadíssimo falando sobre o quão capaz é o herói da vila. Ele então mostra uma estátua do herói, que parece estar sendo perseguida pela estátua de um dragão atrás dela.
Ele rapidamente esclarece o mal-entendido, explicando que um cara taciturno passou pela vila com um caixão e girou a estátua. O grupo imediatamente sabe que é Sensei e parte para procurá-lo. O cara os detém rapidamente e informa que Sensei já entrou no santuário da vila, que leva a uma terra proibida onde vive Oberys, a rainha das fadas. Isso preocupa o grupo, mas o cara os assegura que ninguém consegue entrar sem passar pelas provações. O que eles não sabem é que Sensei passou por todas as provações sem nem precisar se esforçar, mas o cara só diz para eles esperarem que ele volte. Enquanto isso, Sensei chega à Terra Proibida e aterrissa diretamente nos enormes seios da Rainha das Fadas. Sensei imediatamente acha que morreu e foi pro paraíso, mas Salulu e Ilulu, as gêmeas fadas da Terra, rapidamente o informam que ele acabou de entrar em uma Terra Proibida. Ele então entra numa conversa melancólica com Oberys sobre como acabou de perder a alma gêmea, e por causa disso, não liga muito mais pras coisas. Oberys já sabe de Sensei pela conversa que teve com Esha, e se pergunta por que ela escolheu uma bomba-relógio ambulante para ter acesso à terra dela. Ela então pergunta sobre a bênção que foi concedida a ele, e descobre que é um estoque infinito de comprimidos. Apesar de achar o comportamento estranho, ela não acredita que a presença dele ali seja um erro, então informa que ele vai se reencontrar com a alma gêmea ao final da jornada, e concede a ele uma vida mais longa. Ele agradece pela gentileza, e ela lhe entrega um apito que ele pode usar se encontrar qualquer dificuldade. Enquanto isso, o grupo continua esperando o retorno de Sensei, até ele aparecer logo depois com o caixão atualizado. O grupo corre para verificar se ele está bem, mas o cara de antes perde completamente a cabeça, porque Sensei demoliu a estátua do herói no processo de voltar. Sensei imediatamente assopra o apito para evitar estresse, o que faz Salulu aparecer instantaneamente. Ele então pergunta se Salulu pode consertar a estátua, o que só irrita Salulu porque significa que Sensei agora tem ela na velocidade de escagem. Logo depois, Sensei e os outros continuam caminhando pelo deserto. Sensei então olha pra corda no braço antes de se virar pro grupo e dizer pra continuarem a jornada. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.